Os relacionamentos familiares, eles são de uma dualidade incrível que muitas vezes a gente não consegue perceber a dimensão de tudo que acontece ali, né? Um relacionamento familiar, ele pode ser o que te dá muita estruturação, mas também em contrapartida, ou digamos assim, de forma igual, o que te traz maiores destruições. E aí a gente vai falar assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Então vamos lá. Quando a gente olha para a questão familiar, enquanto, por exemplo, a gente é criança, ou até mesmo depois que a gente fica chegando, né, na verdade, na vida adulta, a gente percebe a quantidade de movimentos e coisas que aconteceram em relação a esse tipo de relacionamento, que por alguns momentos te trouxeram muitos benefícios e por outros momentos te trouxeram, por exemplo, muitos malefícios. E quando a gente para poder analisar isso, principalmente dentro de um set terapêutico, a gente recebe pessoas que estão em profunda dor ou ainda não entenderam o que é essa dor ou aquilo que está sentindo, e aí a gente pode relacionar isso a pessoas que têm, por exemplo, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, né? Já uma doença emocional instalada no seu sistema, que não consegue identificar a origem disso, né? Não consegue entender como foi que tudo isso aconteceu para chegar a esse ponto. Porque diferente de uma dor física, por exemplo, tenho dor de cabeça, tomo uma medicação e essa dor de cabeça passa. Né? Quando a gente fala sobre a questão de dor emocional, ela não está diretamente relacionada ao físico. Né? Ela tem a sua projeção no nosso corpo físico, mas ela não é uma dor física. E é justamente aí onde entra tantos outros profissionais, como a terapia integrativa, como a psicanálise e tantas outras ferramentas que existem que contribuem nessa investigação, na elaboração, no processo de soltura e liberação dessa dor. Quando a gente olha para isso e voltando de novo para a nossa estrutura familiar, esse é o nosso primeiro relacionamento, queiramos ou não queiramos. Esse é o primeiro relacionamento em que a gente, enquanto ser humano, enquanto vou trazer assim o nosso lado um pouco mais animal, se forma um grupo onde a gente faz parte. E dali a gente recebe muitas crenças, muitas informações, muitas crenças positivas, muitas crenças negativas, que vai bater de acordo ou de contrapartida à nossa essência. E uma coisa que fica muito clara em relação a isso é que muito da dor que carregamos hoje vem dessa estrutura. Então, de um exemplo bem simples, que é o que acontece, que chega até mim também foi uma das minhas vivências, é o eu carregar a culpa do meu pai ou da minha mãe por condições em que na época eu entendi que eu fui o responsável por causar aquela dor. Então, um exemplo bem simples, bem elaborado, bem estruturado e já resolvido. Meus pais, eles não tiveram a condição de viver experiências diferentes em suas vidas, porque eu, sendo o primeiro filho, vim recentemente da vida deles. Então, no momento em que eles entravam, para que para hoje nós, por exemplo, é fácil entrar nos 19 anos e vivenciar uma vida acadêmica, uma vida social, tudo isso, eles estavam ingressando na vida de pai e mãe, de família em como um todo. Quando a gente não tem a elaboração desse processo e de alguma forma a gente se sentiu culpado por interromper um processo que seria deles, a gente traz pra gente a responsabilidade também muitas vezes de se manter na mesma condição que eles, por uma palavra que dentro da constelação a gente vai utilizar como honrar pai e mãe. Então, já que vocês não tiveram a oportunidade de vivenciar tudo isso, eu honro a sua dor e involuntariamente eu também me coloco na mesma posição que você. Ou seja, de não vivenciar todas as experiências que eu preciso vivenciar, seja ela profissionais, afetivo-íntimos, de amizades, relacionamento como um todo, né? E aí aqui fica uma pergunta para você. O que seus pais naquela época não tiveram condições de viver, que você se sente culpado em relação a isso, versus hoje eles teriam condições de viver tudo aquilo? Porque essa hoje é uma realidade. Não significa que aquilo que eles não conseguiram fazer naquele momento, nesse momento de vida, enquanto você agora é adulto, eles não consigam fazer. Então, quando a gente tira essa responsabilidade de acreditar que eles não vivenciaram aquilo que eles precisavam vivenciar por conta da nossa chegada ou por conta de uma necessidade em que a gente precisava enquanto filho,
primeiro a gente se coloca acima deles, acreditando que a gente deve entregar para eles aquilo que na verdade é de propriedade deles. E quando a gente também passa a ter esse novo olhar de que eles hoje conseguem fazer aquilo que lá antigamente eles não conseguiram fazer, a gente também sai desse movimento de dor simplesmente pelo fato de que tudo que a gente quer fazer da nossa vida, a gente consegue, desde que a gente faça os movimentos necessários para isso. Então, se na época eles não tiveram condições, por exemplo, condições ou oportunidades para poder fazer esses movimentos, hoje eles têm. E hoje é esse o movimento que eles fazem, de aproveitar a vida, coisa que lá, na época, com 19 anos, eles não tiveram essa oportunidade, porém hoje com uma nova maturidade. Então se questione hoje o quanto que você carrega uma culpa que na verdade ela é simples de ser elaborada. Muitas vezes nem precisando passar por um processo terapêutico, no sentido de que se eu estou me sentindo culpado ou culpada em relação aos meus pais por eles não ter conseguido fazer determinada situação, questão vivenciada alguma experiência por conta da minha existência, hoje eles conseguem. Só que pode ser que eles não queiram mais vivenciar essa experiência, essa situação. E aí a gente sai dessa posição de culpa e volta pra gente novamente.